Tudo o que acontece na vida começa antes da forma, antes do evento, antes da história que a mente conta. Existe um estado energético que antecede qualquer manifestação. Quando esse estado está desalinhado, a realidade parece resistir. Quando ele se ajusta, algo muda silenciosamente e o mundo começa a responder de outra maneira. Esse ajuste não acontece pela tentativa de controlar pensamentos ou emoções. Ele surge quando a atenção se desloca da forma para a energia que sustenta a forma. Nesse ponto, a experiência deixa de ser pessoal. A vida começa a ser sentida como um movimento contínuo do qual não estou separado. O que costuma ser chamado de sorte, sincronicidade ou fluidez é apenas reflexo desse alinhamento interno. A realidade não reage ao esforço, mas à coerência. Quando não há conflito interno, o externo se organiza naturalmente, não como recompensa, mas como espelhamento. Esse entendimento muda completamente a forma de viver. Em vez de tentar ajustar o mundo, a atenção retorna ao estado interno. E quando esse estado se alinha, a realidade responde sem necessidade de convencimento. É por isso que quando a energia alinha, algo essencial se revela, não como promessa, mas como consequência inevitável da presença consciente. Eu percebo que a realidade não começa nos acontecimentos, mas no estado interno a partir do qual eles são percebidos. Antes de qualquer forma surgir, existe um campo energético silencioso que sustenta tudo. Quando isso é visto com clareza, a vida deixa de parecer fragmentada. Tudo passa a ser entendido como expressão do mesmo movimento essencial. Esse reconhecimento não vem de uma conclusão intelectual. Ele surge quando a mente desacelera e a atenção se aprofunda. O pensamento pode continuar existindo, mas já não ocupa o centro. Algo mais amplo se revela como pano de fundo constante, e esse pano de fundo é energia consciente em repouso. Quando esse entendimento se instala, a forma perde rigidez. Situações, pessoas e emoções deixam de parecer sólidas e imutáveis. Tudo é percebido como fluxo. Isso não gera distanciamento da vida, mas uma proximidade mais suave. A experiência se torna menos pesada porque não é mais interpretada como fixa. O corpo responde imediatamente a essa mudança de percepção. Há um relaxamento natural, uma sensação de espaço interno. O subconsciente reconhece esse estado como seguro e coerente. Ele deixa de operar a partir da defesa e começa a se ajustar de forma mais inteligente. Nesse ponto, fica claro que tentar mudar a forma sem ajustar a energia é ineficaz. A ação externa perde força quando o estado interno está desalinhado. O oposto também é verdadeiro. Quando a energia está clara, a forma se organiza sem esforço excessivo. Esse reconhecimento inicial não resolve tudo, mas muda a direção da atenção. Em vez de lutar contra a realidade, a consciência começa a observar o próprio estado. E essa observação abre espaço para perceber como o desalinhamento interno interfere silenciosamente em tudo que é vivido. Quando observo com mais atenção, percebo que o sofrimento não vem diretamente das situações, mas do desalinhamento interno com o que está acontecendo. A energia fica fragmentada quando há resistência ao momento presente. Essa fragmentação não é visível, mas afeta profundamente a forma como a realidade é experimentada. Esse desalinhamento costuma se manifestar como tensão constante. O corpo permanece em alerta, a mente antecipa problemas e as emoções reagem antes da clareza. Nada disso parece grave isoladamente, mas cria um ruído contínuo. Esse ruído distorce a percepção e faz a vida parecer mais pesada do que realmente é. O subconsciente mantém esse estado automaticamente quando não há consciência suficiente. Ele repete padrões de defesa aprendidos, mesmo quando não há ameaça real.
O corpo responde como se estivesse sempre se preparando para algo. Esse preparo constante consome energia e impede o alinhamento natural. Quando esse padrão é visto com honestidade, algo começa a relaxar, não por esforço, mas por reconhecimento. A consciência percebe que não há necessidade de sustentar essa tensão. O simples ato de observar o desalinhamento já inicia um ajuste interno. A mente tenta intervir, oferecendo soluções, técnicas e explicações, mas o ajuste não vem da mente. Ele vem da permissão para sentir o que está presente sem resistência. Nesse espaço, a energia começa a se reorganizar sozinha. Esse primeiro ajuste não transforma imediatamente a realidade externa, mas altera a relação com ela. A experiência se torna mais clara, menos reativa. E essa clareza prepara o terreno para um alinhamento que não depende de controle, mas de presença consciente. Quando o desalinhamento é reconhecido, fica evidente que o ajuste real não acontece por força de vontade. Qualquer tentativa de controlar a energia interna gera mais tensão. O ajuste acontece quando a consciência deixa de interferir e passa apenas a estar presente com o que é. Essa presença cria espaço, e o espaço permite reorganização. Eu percebo que esforço é sempre um sinal de resistência sutil. Mesmo quando o esforço parece positivo, ele carrega a ideia de que algo precisa ser diferente agora. Essa ideia cria conflito interno. Quando essa expectativa cai, a energia começa a se mover de forma mais livre, sem precisar ser empurrada. O corpo entende isso melhor do que a mente. Ao permitir a experiência como ela é, a respiração se aprofunda naturalmente, os músculos relaxam e a sensação de peso diminui. Não há técnica envolvida, é apenas a ausência de oposição. O ajuste acontece como resposta imediata a essa permissão. O subconsciente responde rapidamente quando não há pressão. Ele deixa de repetir padrões defensivos e começa a operar de forma mais inteligente. Decisões simples se tornam claras, reações perdem intensidade e o comportamento se ajusta sem esforço consciente. A energia se alinha porque não está sendo bloqueada. A mente costuma desconfiar desse processo. Ela acredita que, sem controle, tudo ficará caótico. Mas a experiência mostra o oposto. Quando a mente relaxa, surge uma ordem mais profunda. Essa ordem não é rígida, é fluida. Ela se adapta sem perder coerência. Esse ajuste interno muda a base da experiência. A realidade externa ainda se move, mas já não encontra o mesmo nível de resistência. Algo começa a responder de forma diferente. E essa resposta revela que existe um ponto específico onde a energia emocional interfere diretamente no alinhamento. Quando observo mais profundamente, percebo que a energia emocional é o ponto onde o desalinhamento mais se acumula. Emoções não sentidas completamente ficam presas no corpo e continuam influenciando a percepção, mesmo quando a mente acredita que tudo está resolvido. Essa energia retida cria um fundo constante de tensão que distorce a forma como a realidade é interpretada. Não se trata de emoções intensas apenas. Pequenas irritações, frustrações sutis e expectativas não reconhecidas têm um impacto significativo. Elas moldam o estado interno de forma silenciosa. O corpo carrega essas cargas como microcontrações, e a consciência passa a operar a partir desse estado comprimido. Quando essas emoções são permitidas sem narrativa, algo começa a se soltar. Não há necessidade de entender a história por trás delas. A simples presença dissolve a rigidez. A energia emocional, quando acolhida, se transforma em vitalidade disponível em vez de interferência. O subconsciente responde imediatamente a essa liberação. Ele deixa de usar a emoção como um sinal de alerta constante. A percepção se torna mais limpa e a reação automática perde força. A energia que antes sustentava padrões antigos retorna ao fluxo natural. A mente tenta classificar emoções como positivas ou negativas,
mas esse julgamento mantém o bloqueio. O alinhamento acontece quando a emoção é vista apenas como movimento energético, sem rótulo. Nesse olhar neutro, ela cumpre sua função e se dissolve. Esse processo aprofunda o alinhamento interno de forma decisiva. Quando a energia emocional deixa de interferir, algo essencial perde o controle, o ego. E é exatamente nesse ponto que o alinhamento se torna mais estável, preparando uma mudança silenciosa na forma como a identidade é vivida. Quando a energia emocional se libera, o ego começa a perder a posição de comando, não porque seja combatido, mas porque deixa de ser necessário. A identidade construída em torno de defesa, controle e comparação não encontra mais sustentação. Algo mais amplo assume naturalmente. Nesse estado, percebo que não preciso mais proteger uma imagem. As ações deixam de ser motivadas por afirmação pessoal. Existe uma sensação de integridade silenciosa que não depende de reconhecimento externo. A energia flui de forma mais direta porque não passa pelo filtro da autoproteção. O subconsciente responde a essa mudança ajustando comportamentos de forma automática. Há menos reação, menos justificativa interna, menos necessidade de explicar. O corpo se move com mais simplicidade. A mente continua funcionando, mas sem dominar a experiência. O ego tenta reaparecer de forma sutil. Ele usa linguagem espiritual, conceitos elevados e até ideias de alinhamento. Mas essa tentativa é percebida rapidamente. Não há conflito com isso, apenas reconhecimento. Quando visto, o impulso perde força. Nesse ponto, a presença se aprofunda. A identidade deixa de estar centrada no que acontece e passa a repousar no espaço onde tudo acontece. Isso não cria distanciamento da vida, cria clareza. A experiência se torna mais direta, menos filtrada. Esse alinhamento mais profundo começa a refletir externamente de forma clara. A realidade responde não ao personagem, mas ao estado interno. E essa resposta silenciosa prepara o momento em que fica evidente que o mundo reage ao alinhamento mais do que à ação. Quando o alinhamento se torna estável, a realidade começa a responder de maneira discreta, quase imperceptível. Não há sinais grandiosos nem eventos extraordinários. O que muda é o fluxo. Situações se resolvem com menos atrito, encontros acontecem no momento certo e decisões se encaixam sem esforço mental excessivo. O subconsciente responde a essa mudança ajustando comportamentos de forma automática. Há menos reação, menos justificativa interna, menos necessidade de explicar. O corpo se move com mais simplicidade. A mente continua funcionando, mas sem dominar a experiência. O ego tenta reaparecer de forma sutil. Ele usa linguagem espiritual, conceitos elevados e até ideias de alinhamento. Mas essa tentativa é percebida rapidamente. Não há conflito com isso, apenas reconhecimento. Quando visto, o impulso perde força. Nesse ponto, a presença se aprofunda. A identidade deixa de estar centrada no que acontece e passa a repousar no espaço onde tudo acontece. Isso não cria distanciamento da vida, cria clareza. A experiência se torna mais direta, menos filtrada. Esse alinhamento mais profundo começa a refletir externamente de forma clara. A realidade responde não ao personagem, mas ao estado interno. E essa resposta silenciosa prepara o momento em que fica evidente que o mundo reage ao alinhamento mais do que à ação. Quando o alinhamento se torna estável, a realidade começa a responder de maneira discreta, quase imperceptível. Não há sinais grandiosos nem eventos extraordinários. O que muda é o fluxo. Situações se resolvem com menos atrito. Encontros acontecem no momento certo e decisões se encaixam sem esforço mental excessivo. Percebo que nada disso acontece porque eu estou tentando influenciar o mundo. Pelo contrário, quanto menos intenção pessoal existe, mais clara é a resposta. A realidade reage ao estado interno como um espelho fiel. Ela não interpreta palavras, ela reflete energia. O subconsciente atua como intermediário desse processo. Ele ajusta escolhas,
timing e comportamento de forma contínua. Pequenos movimentos internos produzem grandes efeitos externos, não por causalidade direta, mas por coerência. O campo responde ao alinhamento sem necessidade de pedido. A mente tende a querer provas. Ela tenta identificar padrões e criar explicações, mas sempre que entra em análise excessiva, a fluidez diminui. A resposta da realidade acontece quando a mente observa sem interferir. O entendimento vem depois, nunca antes. Esse tipo de resposta não pode ser repetido mecanicamente. Não existe fórmula. Cada situação se ajusta de acordo com o estado presente. Isso exige atenção contínua, não controle. A presença precisa ser viva, não automatizada. Essa percepção muda profundamente a forma de agir. A prioridade deixa de ser fazer mais e passa a ser estar alinhado. E quando isso é compreendido, surge naturalmente um cuidado maior para não confundir esse alinhamento com poder pessoal. Quando a realidade começa a responder com mais fluidez, surge um risco silencioso. A mente observa os efeitos do alinhamento e tenta assumir o crédito. Ela cria a ideia de que existe um eu especial por trás disso. Esse movimento é sutil, mas suficiente para quebrar a coerência interna se não for reconhecido. O alinhamento não é uma conquista pessoal. Ele acontece apesar da identidade, não por causa dela. Quando o ego tenta se colocar no centro novamente, a energia começa a se distorcer. O corpo sente isso como tensão leve, a mente como inquietação. Algo já não flui da mesma forma. O subconsciente reage imediatamente a essa apropriação. Ele deixa de cooperar com um estado artificialmente sustentado. A realidade começa a oferecer pequenos atritos, não como punição, mas como correção. O campo devolve exatamente o nível de incoerência que foi introduzido. Nesse ponto, fica claro que alinhamento não pode ser usado como ferramenta. Ele não responde a desejo de controle, vantagem ou superioridade. Sempre que há intenção oculta, a resposta se enfraquece. A energia só permanece clara quando não há ninguém tentando se beneficiar dela. Esse reconhecimento não gera culpa nem vigilância excessiva, ele gera humildade natural. A consciência entende que sua função não é comandar a vida, mas cooperar com ela. Quanto mais silenciosa essa cooperação, mais estável o alinhamento se torna. Esse cuidado interno prepara o último ajuste. Quando o alinhamento deixa de ser confundido com poder, algo se estabiliza de forma definitiva. A presença se torna o ponto de apoio constante e a experiência passa a se organizar a partir desse estado sem esforço. Quando o alinhamento deixa de ser algo observado e passa a ser o próprio ponto de partida, surge uma estabilidade que não depende de circunstâncias. Não é um estado emocional elevado nem uma sensação contínua de bem-estar. É uma base silenciosa que permanece mesmo quando pensamentos, emoções e situações mudam. Nessa estabilidade, a presença não precisa ser lembrada. Ela já está operando. A mente pode se ocupar de tarefas práticas, o corpo pode reagir a estímulos, mas algo permanece intocado. Existe uma clareza que não se perde porque não está baseada em esforço ou atenção direcionada. O subconsciente passa a funcionar de forma integrada com esse estado. Ele não cria conflitos desnecessários nem ativa defesas automáticas sem motivo real. A energia interna se mantém organizada, e isso se reflete em escolhas mais simples, respostas mais diretas e menos desgaste psicológico. A realidade continua apresentando desafios, mas eles já não são vividos como ameaças ao eu. Eles surgem como movimentos naturais da vida. A resposta acontece sem dramatização. A presença sustenta a experiência sem precisar dominá-la. Nesse ponto, não existe mais busca por alinhamento. A busca pressupõe ausência, e aqui não há ausência. O estado interno é reconhecido como suficiente. A vida não precisa ser ajustada constantemente porque o ajuste acontece no nível mais profundo. Essa estabilidade não chama atenção e não pede validação. Ela se expressa como normalidade consciente. Tudo é energia.
tudo está em movimento, mas algo permanece silenciosamente alinhado. E é a partir desse alinhamento que a realidade continua respondendo, sem esforço e sem anúncio. Quando o alinhamento deixa de ser algo observado e passa a ser o próprio ponto de partida, surge uma estabilidade que não depende de circunstâncias. Não é um estado emocional elevado, nem uma sensação contínua de bem-estar. É uma base silenciosa que permanece mesmo quando pensamentos, emoções e situações mudam. Nessa estabilidade, a presença não precisa ser lembrada. Ela já está operando. A mente pode se ocupar de tarefas práticas, o corpo pode reagir a estímulos, mas algo permanece intocado. Existe uma clareza que não se perde, porque não está baseada em esforço ou atenção direcionada. O subconsciente passa a funcionar de forma integrada com esse estado. Ele não cria conflitos desnecessários, nem ativa defesas automáticas sem motivo real. A energia interna se mantém organizada, e isso se reflete em escolhas mais simples, respostas mais diretas e menos desgaste psicológico. A realidade continua apresentando desafios, mas eles já não são vividos como ameaças ao eu. Eles surgem como movimentos naturais da vida. A resposta acontece sem dramatização. A presença sustenta a experiência sem precisar dominá-la. Nesse ponto, não existe mais busca por alinhamento. A busca pressupõe ausência, e aqui não há ausência. O estado interno é reconhecido como suficiente. A vida não precisa ser ajustada constantemente, porque o ajuste acontece no nível mais profundo. Essa estabilidade não chama a atenção e não pede validação. Ela se expressa como normalidade consciente. Tudo é energia, tudo está em movimento, mas algo permanece silenciosamente alinhado. E é a partir desse alinhamento que a realidade continua respondendo, sem esforço e sem anúncio. Quando tudo é reconhecido como energia em movimento, algo fundamental se encerra internamente. A necessidade de lutar contra a realidade desaparece. Não porque tudo se torne fácil, mas porque já não existe um eu separado tentando empurrar a vida em outra direção. O alinhamento deixa de ser um objetivo e passa a ser o ponto de partida silencioso de cada experiência. Nesse estado, a presença não é algo que vai e vem. Ela se estabelece como pano de fundo constante. Pensamentos continuam surgindo, emoções continuam passando, situações continuam mudando, mas nada disso define mais quem você é. A energia permanece estável porque não está sendo drenada por resistência interna. E é exatamente essa estabilidade que a realidade reconhece e reflete. A resposta do mundo não vem como prêmio, nem como milagre, ela vem como coerência. As coisas se ajustam porque não encontram conflito. Decisões se simplificam porque não precisam atravessar medo e expectativa. A vida flui não por controle, mas por ausência de interferência. Tudo acontece no ritmo certo, sem pressa psicológica. E esse é o ponto em que fica claro por que essa compreensão não deve ser usada de forma leviana. Quando alguém tenta transformar alinhamento em vantagem, tudo se fecha. Mas quando a presença é vivida com integridade, algo profundo se estabiliza. A energia se torna limpa, neutra e silenciosamente poderosa. Viver a partir desse estado não significa se afastar do mundo. Significa estar totalmente presente nele, sem carregar o peso de querer que ele seja diferente. A realidade continua se movendo, mas agora como parceira, não como obstáculo. E essa mudança não precisa ser anunciada, provada ou explicada. Se algo aqui foi realmente compreendido, ele não pede reação imediata. Ele pede silêncio, observação e honestidade interna. Porque quando a energia alinha de verdade, a vida não precisa ser convencida, ela simplesmente responde.